Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão. Vamos hoje com o nosso devocional para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quero compartilhar contigo um tema que o Senhor me trouxe, sobre ter uma visão de vencedor. Qual o tipo de visão você tem? Como você olha determinadas coisas? Quero discorrer aqui sobre algumas características, sobre alguns pontos que diferem um vencedor de um perdedor. Uma pessoa que tem uma visão de vencedor, ela se destaca por alguns pontos. Nós vamos discorrer em alguns textos da Bíblia e eu vou mostrar para você qual é o futuro daqueles que têm uma visão de vencedor, daqueles que não têm essa visão e como adquirir essa visão. Quero que você fique comigo até o final desse vídeo para você também ter essa visão de vencedor, para você poder praticar aí na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, a visão de vencedor. Com essa visão, você colocando em prática, eu tenho certeza que os seus resultados mudarão. O Senhor, que é um Deus todo-poderoso, Ele quer que você possa colocar em prática e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem. Números capítulo 13, no versos que segue, Caleb e Josué ali se destacam, né? Números capítulo 12, Moisés recebe uma ordem do Senhor para separar 12 espias, 12 líderes, 12 cabeças, um de cada tribo, homens que eram sábios, homens valentes, homens que representariam ali as 12 tribos de Israel. E esses homens ali se destacam, Josué e Caleb, por causa do relatório que eles trazem. Deus pede para que Moisés envie esses homens para espiar a terra e para trazer um relatório. Se a terra era boa, se a terra manava leite e mel, se a terra era nos montes, se a terra tinha muralhas, como que era o povo daquela terra. Eu entendo que o que Deus queria era que Moisés traçasse as estratégias de como conquistar aquela terra. Deus não estava pedindo, olha, vai lá e vê se é possível conquistar a terra. Afinal, a promessa que Deus tinha feito desde Abraão era que aquela terra, o seu povo iria herdar. Então não estava aqui em pauta se Deus iria dar a terra para aquele povo ou não, mas o relatório que Deus esperava é que fosse um relatório seguro para traçar estratégias de como conquistar, de como tomar posse daquela terra. Infelizmente, os 10 homens que foram junto com Josué e Caleb, eles infamaram toda a terra, toda aquela população. Queriam levantar líderes ali para que aquele povo voltasse para o Egito, preferiam estar como escravos no Egito do que ir à frente e tomar posse da promessa de Deus. Já falei aqui no outro devocional que toda a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. A promessa do Senhor, ela iria se cumprir com aqueles homens ou sem aqueles homens. A promessa do Senhor, os planos do Senhor vão se cumprir, nós querendo ou não querendo. O que vai diferir se nós vamos fazer parte dessa promessa ou não. Josué e Caleb, ao ver aqueles 10 espias trazendo um relatório ímpio, trazendo um relatório perdedor, olhando para os gigantes, olhando para as dificuldades, olhando para as barreiras e dizendo, ei, vai ser impossível nós conquistarmos a terra. Aqueles homens lá são gigantes, nós somos como gafanhotos. Olha que a visão desses 10, eles distorceram a imagem que eles tinham de si mesmo. Eles não se olhavam mais como líderes das tribos, eles não se olhavam mais como homens valorosos, mas eles se olhavam agora como gafanhotos. Eles olhavam e viam que eles eram frágeis, que eles eram menores do que aqueles homens. Já Josué e Caleb, numa visão de vencedor, eles falam assim, ei, nós vimos as mesmas coisas que você. E o primeiro ponto aqui que um vencedor tem, uma característica de vencedor, é que ele enxerga a mesma coisa que todos, só que ele enxerga de forma diferente. Os 12 espias foram no mesmo lugar, viram as mesmas coisas, precisaram de 2 homens para carregar um cacho de uva, eles viram ali que o fruto da terra era bom, eles olharam e eles conseguiram perceber todas as coisas que tinham lá.
Só que por causa do relatório ímpio, eles não puderam entrar na terra. Aqueles 12 lá, somente 10 daqueles lá, eles olharam e falaram: não podemos entrar na terra. E eles infamaram a maior parte da população. Todos aqueles que eram separados, para a guerra, 603.550 homens preparados, apenas 2 homens, Josué e Calebe, conseguiram adentrar a terra porque eles olharam a mesma coisa de forma diferente. Ao ver uma barreira, ao ver uma dificuldade, como que é o seu jeito de olhar? Como que nós enxergamos as dificuldades? Como que nós enxergamos uma promessa de Deus? Nós olhamos com uma visão de vencedor ou olhamos com uma visão de derrotados, de perdedor? Nos achamos menores, nos achamos inferiores, não somos capazes de enfrentar, de conseguir. Deus hoje, Ele quer que você enxergue em tudo uma oportunidade. É isso que uma visão de vencedor, uma característica de uma pessoa vencedora tem. Em tudo ela vê uma oportunidade. Ali eles viram uma oportunidade de conquistar a terra. Caleb falou: ei, fiquem quietos, vocês precisam se calar. Deus, Ele prometeu, e Deus irá conosco, e Deus vai entregar esse povo nas nossas mãos. Caleb faz calar a multidão. Lembre-se que eram milhares de pessoas e Caleb se levanta no meio, ele não vai junto com a multidão. Talvez hoje você tenha sido levado pela voz de muita multidão, das pessoas falando, e você vai junto com elas. Pare um pouco, respire fundo. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Vá na direção do Espírito Santo. Apenas Josué e Calebe ali, eles decidem ouvir o Espírito Santo e eles sabem tirar proveito das coisas negativas e transformá-las em coisas positivas. Aquilo que era negativo aos olhos daqueles 10 espias, eles transformaram em coisas positivas. Ei, os caras são grandes, Deus vai nos dar a vitória. Como Davi olhou e viu uma oportunidade ao ver o Golias. Davi não achou que Golias era um problema. Davi olhou para Golias e falou: essa é a minha oportunidade, é agora. Eu posso me casar com a filha do rei, eu posso livrar a casa dos meus pais dos impostos, eu posso crescer na vida. Ei, para que nós possamos crescer na vida, nós vamos passar por tribulação. Dentro da sua caixinha de promessa talvez não exista, mas na Bíblia existe. Ei, no mundo tereis aflições. É uma promessa de Deus. No mundo nós vamos ter aflição. Mas o que muda? Muda como nós vamos passar por essas aflições. Nós vamos passar pela prova dando glória a Deus ou nos vitimizando, nos martirizando, nos colocando num papel aonde Deus não pode fazer nada porque nós não deixamos Ele fazer. Nós precisamos entrar na batalha junto com o Senhor, e o Senhor, Ele vence a batalha por nós. Deus, Ele não nos deu um espírito de covardes. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu coragem. Deus, Ele quer que nós vamos para a batalha como Davi, ele foi para a batalha. Só que nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Essa é outra característica de um vencedor. Uma pessoa que tem uma visão de vencedor, ela não olha com os olhos físicos, com os olhos naturais. Ela olha com os olhos espirituais. Ela consegue enxergar o fim e não aquele momento. O Calebe ali, o Josué, eles não olharam para aquele momento, para aquela circunstância, mas eles já olharam para o cumprimento da promessa. Ei, nós não precisamos olhar para o hoje, para as dificuldades que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos olhar para o fim, e o fim das coisas é melhor do que agora. Deus, Ele tem planos e projetos, e é necessário nós passarmos pela prova para nós amadurecermos. Assim como o vento que vem sobre as árvores fortalece as suas raízes para que quando elas atingem uma grande estatura, elas não quebrem.
Assim também as tribulações, as lutas vêm sobre nossas vidas, para que quando nós atingirmos altos níveis, altos patamares, nós não venhamos cair, nós não venhamos quebrar. Deus, Ele está fortalecendo a minha vida, a sua vida. Deus quer nos fortalecer. Deus, Ele quer que nós olhamos para todas as circunstâncias e falamos: Senhor, eu entendo, Senhor, que tudo isso que está acontecendo coopera para o meu bem. E sabe o que é cooperar para o meu bem? É que cada coisa que acontece, que pode ser uma coisa boa ou ruim, está fazendo com que o meu caráter, com que a minha vida seja moldada e eu venha me parecer mais com Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 8 de Romanos. Ei, nós precisamos cooperar, de entender que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus para um propósito, para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos estar cada dia mais parecido com o Senhor. Deus, Ele não vai deixar nós regredir se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós, como Ele veio e fez morada dentro de nós. Ele nos dá autoridade, Ele nos dá o poder, Ele vem e nos mostra como que nós devemos nos comportar. Deus, Ele sabe o que Ele prometeu para nós e Ele vai cumprir. Deus, Ele sabe o que Ele escreveu no seu livro sobre mim e sobre você e vai se cumprir. Então não importa quanto tempo a vitória irá demorar, mas nós, como vencedores, quando temos a visão de vencedor, nós não sabemos quando a vitória vai chegar, mas nós sabemos que ela vai chegar. Josué, no capítulo 14, a partir do verso 6, Caleb ali, ele chega para Josué e fala: Josué, ei, eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou para espiar a terra. E olha, Josué, quando eu fui lá espiar a terra, porque eu trouxe um relatório que era confiável, um relatório que era o esperado para Moisés, ele prometeu que eu iria tomar posse da terra, que eu iria conquistar a terra. Pois bem, Josué, agora eu estou com 85 anos e eu estou forte como quando eu tinha 40 anos. A minha força e o meu vigor não se foram com esses 45 anos que se passaram. Pelo contrário, eu ainda estou pronto. Me dá as regiões montanhosas, você pode me dar as regiões mais difíceis que eu vou lá e eu vou tomar posse e eu vou conquistar a terra. Um vencedor, ele nunca desiste. Um vencedor, ele persiste. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim conseguirão a vitória. Quanto mais tempo nós passamos na batalha, mais forte Deus nos torna para receber, para tomar posse da vitória. Josué aqui, ele fala que ele entregou para Caleb, ele deu para Caleb tomar posse. Em Juízes capítulo 1, no verso 20, Caleb, ele expulsa os 3 filhos de Anak, ele expulsa os gigantes. Ei, um vencedor, ele não olha para aquele momento, mas ele sabe que aquele momento vai ser aperfeiçoado e ele vai ter a vitória. Sinto de compartilhar ainda nesse vídeo, mesmo que fique um pouquinho mais longo, mais extenso, mas olha para Davi. Davi, ele foi ungido rei. Davi, ele tinha uma visão de vencedor desde quando ele enfrentou Golias. Ali já nota-se como ele era dependente do Senhor, como ele tinha o seu coração alinhado ao coração de Deus. Mas 2 fatos importantes aqui. Davi, ele é perseguido por Saul. Quando Saul se sente enciumado, quando as pessoas reconhecem que Davi era melhor do que Saul, Saul ali começa a perseguir Davi e 2 vezes Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, o seu exército. Davi um dia está dentro de uma caverna, Saul entra ali com os seus homens, desarmado, desatento, pronto para morrer. E Davi, ele escuta um dos seus soldados dizendo assim: olha, Davi, é hoje que o Senhor entregou o teu inimigo, aquele que te persegue nas tuas mãos. Vamos lá, vamos matá-lo.
E sabe o que Davi faz? Davi vai lá e corta um pedaço da veste ali do rei Saul. E aquele temor veio sobre Davi e ele falou: eu não posso ferir um ungido do Senhor, eu não posso ferir aquele que foi escolhido por Deus. E quando Saul se afasta, Davi sai e fala: olha, Saul, eu quero te provar, eu tive você nas minhas mãos, o Senhor me entregou aqui nas mãos e eu não tenho nada para te fazer de mal, eu não quero fazer mal para você. A visão daquele exército era: mata o rei. Eles tinham ali algo dentro deles que era só colocar a mão ali e matar o rei. Sabe o que eu entendo aqui? Um vencedor não faz justiça com suas próprias mãos. Um vencedor, ele espera o tempo certo e o justo juiz julgar a sua causa. Davi ali, ele espera, Saul vai dali um pouco. Passa-se um pouco, Davi se vê perseguido novamente por Saul. Deus faz cair um profundo sono sobre Saul e sobre o seu exército. E ele vai e chama um dos seus soldados para ir com ele. E quando ele vai lá, o soldado fala a mesma frase: ei, é hoje, tá vendo? Agora você já provou para Saul que você estava certo, que você não persegue ele, que você não queria matar ele, e ele continua te perseguindo. Isso é legítima defesa, Davi. Você pode matá-lo, qualquer tribunal vai te absolver, você não vai ter culpa alguma, Davi. E aquele homem que está ali ao lado do Davi, ele continua a inflamar. E o que Davi faz é só pegar a arma do rei e sair. E ele sai, Deus permanece ali, aquele profundo sono em Saul. De repente, Davi, já longe, grita e fala: ô rei, cadê a sua arma? Cadê o seu cinturão? Aonde está a sua espada? Sabe por quê? Davi tinha uma visão de vencedor. Um vencedor, ele alcança as mais elevadas realizações. Se Davi tivesse matado ali o Saul nessas duas oportunidades que ele teve, ele não seria um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe por que Deus permitiu essas duas ocasiões? Para saber o que estava dentro do coração de Davi, para saber se Davi não se corromperia. Às vezes você tem a oportunidade de ir para a justiça, às vezes você tem a oportunidade de fazer vingança com a força do seu braço, talvez você tenha a oportunidade de fazer tantas coisas. Mas uma visão de vencedor faz você não agir com a força do seu braço, com a sabedoria humana, mas sim com a sabedoria divina. Não faz você agir com impulso, com reações. Um vencedor aqui, ele não deixa que as pessoas ditam quem ele sabe quem ele é no Senhor. Então eu convido você agora para que você tire esses óculos de visão natural e coloque os óculos de visão de Deus, que você comece a olhar para as situações como Deus vê. Mais tarde, Deus permitiu Saul morrer e Davi ser elevado ao trono. Davi não precisou sujar suas mãos com o sangue do ungido do Senhor. Davi esperou o tempo. Talvez você não saiba, mas Davi passou a sua juventude em cavernas, escondido, fugindo. Não pôde visitar os seus irmãos, não pôde visitar os seus pais por 14 anos aproximadamente. Em torno de 16 anos, até os 30 anos, Davi fugiu. Davi esperou com paciência no Senhor e o Senhor o honrou. Josué e Caleb esperaram com paciência no Senhor e o Senhor o honrou, porque eles tiveram uma visão, não a natural, mas a espiritual. Deus não quer que você veja as circunstâncias como você está vendo. Deus não quer que você fique olhando com seus olhos naturais, mas comece a olhar com os olhos espirituais. Não deixe a sua fé desfalecer. Comece a pedir: Senhor, como que o Senhor vê essa situação? Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Pai, eis-me aqui, eu estou à sua disposição. E Deus vai honrar a sua fé. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que a situação que você está passando, ela é temporária.
Não é hora de você desistir, não é hora de você lamentar, não é hora de você se vitimizar. É hora de você levantar a cabeça, andar altaneiramente, lavar o seu rosto, dobrar o seu joelho e ter a certeza da vitória. Ter a certeza que aquilo que você entrega nas mãos do Senhor, Deus vai te honrar e Deus vai te dar a vitória. Tenha uma visão de vencedor, tome posse daquilo que o Senhor quer que você veja e veja como o Senhor vê e não mais como as pessoas veem. Deus abençoe sua vida, tenha um dia abençoado. Se faz sentido para você esse vídeo, compartilha ele com mais pessoas, com seus familiares, com aqueles que estão numa situação difícil. Leva esse vídeo para eles, para fortalecer a fé deles. Deus abençoe sua vida, que você possa desfrutar de um plano perfeito que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus.